aqui com vocês, conversando com esse povo, porque eu tenho muita admiração da Escola Jesus Cristo, a família Tavares e todos os que estão juntos nesse lindo trabalho, que eu pessoalmente não conheço, mas está nos anais do movimento espírita, né? Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe, aos amigos espirituais do nosso centro espírita, aqui em Torres, Rio Grande do Sul, Caminho da Luz, aos amigos espirituais também da Escola Jesus Cristo, que a gente possa ter uma conversa agradável. E uma conversa agradável, porque o tema é muito agradável, né? Eu sugeri ao Pedro que nós conversássemos sobre alguns aspectos da obra de Chico Xavier. Então eu separei aqui 4 aspectos que eu queria conversar com vocês. Obviamente usando aí 8, 10 minutos para cada um desses aspectos, ou seja, sempre correndo, né? Porque a obra de Chico Xavier, a vida de Chico Xavier é interminável. Desculpa. É interminável que nós poderíamos falar, não eu, né? Mas o que nós poderíamos falar sobre Chico Xavier. Chico Xavier hoje tem mais de 500 livros publicados. Uma das contas que eu faço é que para você minimamente estudar um livro de Chico Xavier, nós precisamos de lê-lo 4 a 5 vezes. Então olha aí, gente, tem que ler 4 vezes 500 livros, dá mais ou menos 2.000 livros. Então, se nós lermos um livro por mês, nós precisamos de 2.000 meses. 2.000 meses, uma conta fácil, nós vamos chegar a 180 anos. Se quiser ler 2 livros por mês, só 90 anos para a gente estudar a vida e a obra de Chico Xavier. Fora a vida. São mais ou menos 250 livros sobre Chico Xavier. Então, imaginemos, são algumas encarnações que nós vamos precisar para entender a obra de Chico Xavier. Eu queria começar falando sobre a primeira obra, Parnaso de Além Túmulo. Também é uma obra que eu tenho a impressão que nós ainda não tivemos capacidade de dimensionar o seu alcance. Chico Xavier, um jovem, humilde, Pedro Leopoldo, um interior longínquo de Minas Gerais, um matuto mineiro, pobre, mulato, não era das classes privilegiadas, nós sabemos disso, pouco acesso à educação formal. E a doutrina e o movimento espírita, concentrado no Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira, na capital da República, capital do Império, o espiritismo chegou no Brasil ainda no Império, o espiritismo agregava pessoas de alta capacidade intelectual e financeira também. E aparece esse sujeito, esse matuto mineiro, com uma capacidade mediúnica que começa a impressionar. E esse jovem, porque quando a gente fala... Por que eu falo dessa forma, gente? Porque quando a gente fala de Chico Xavier hoje, é fácil imaginar o Chico Xavier grandão, né? O respeito que não só nós espíritas temos por ele, mas um respeito que ultrapassa as fileiras espíritas. Mas eu estou tentando contextualizar o que era naquele momento. Naquele momento, Chico Xavier não era ninguém. Não era absolutamente conhecido. E não tinha um pedigree. O pedigree dele é Dona Maria, João de Deus, todo o nosso respeito. Mas espero estar me fazendo entender. Não tinha um pedigree das classes sociais, ou da cor, ou da vestimenta, ou mesmo aquela, como o Arthur da Távola fala num texto lindíssimo sobre a figura de Chico Xavier, ele não tinha o estereótipo do líder religioso, os cabelos longos, os olhos claros.
Então o Chico Xavier era uma figura que não se apresentou com o fenotipo ou com o estereótipo do líder religioso. Pelo contrário. E aí ele chega recebendo, tem lá uns primeiros anos, né? Nós sabemos que ele nasceu em 1910, e eu agora estou falando de mais ou menos 1930. Ele já tinha recebido as suas primeiras mensagens, e agora, mensagens muitas vezes não assinadas. Hoje nós temos, né, a Vinha de Luz, editora do Geraldinho Lemos, faz um trabalho sensacional de resgatar algumas dessas primeiras mensagens de Chico Xavier. Mas ele começa então, as primeiras poemas então não foram assinados, poemas muito bonitos, muitos sonetos, muitas cestilhas. Porque naquela época, gente, não tinha acontecido ainda a Semana de Arte Moderna, que é de 1922. Até já tinha, mas os espíritos poetas que haviam desencarnados ainda é do tempo anterior à Semana de Arte Moderna, muito afeito às formas. O livro Parnaso de Além Túmulo é um livro de poesia todo com métrica, o que também é algo bastante curioso, mas isso eu não vou entrar hoje. O fato é que esse matuto do interior de de Minas Gerais, estado conservador, católico, extremamente católico, começa a receber poemas métricos, métricas perfeitas, e começa a assinar os maiores poetas da literatura portuguesa, brasileira principalmente, mas também de Portugal. Então esse absoluto desconhecido, que não tinha pedigree, desculpem falar assim, do ponto de vista econômico, social, cultural. Um espírito de alta envergadura, né, gente? Óbvio. Mas, repito, espero estar me fazendo entender no que eu quero caracterizar. E ele começa a receber Castro Alves, começa a receber Augusto dos Anjos, começa a receber o rei dos sonetos Olavo Bilac, dos sonetos alexandrinos, com uma dificuldade tremenda de elaboração. Ele recebe Alta de Souza, aquela poetisa potiguar, doída, que faleceu muito jovem, né? Alta de Souza. Então, isso chamou muita atenção. O livro Parnaso de Além Túmulo já foi objeto de mais de uma tese de mestrado, de tese de doutorado. Obviamente se pode falar muito sobre o livro. Eu considero, eu me atrevo a escrever poesias, né? Eu gosto muito de poesia. Então Parnaso de Além Túmulo para mim é uma viagem, se eu posso dizer assim. É uma viagem porque o Parnaso de Além Túmulo, as poesias são muito precisas do ponto de vista métrico, eu já falei isso, do ponto de vista do conteúdo doutrinário e da beleza poética. Castro Alves volta quase assim na sua melhor forma. Augusto dos Anjos, o nosso poeta paraibano de um único livro, né? O Eu, de Augusto dos Anjos, desencarnou em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. Augusto dos Anjos, quem de vocês já leu Augusto dos Anjos, sabe como Augusto dos Anjos escreve difícil. Eu adoro Augusto dos Anjos. E ele, em Parnaso de Além Túmulo, está na sua plenitude. Que maravilha é. Agora, ler um poema de Augusto dos Anjos, tanto quanto encarnado quanto com desencarnado, precisa de um dicionário do lado e ter um pouco de paciência, porque ele escreve rebuscado. Então, vamos ficar por aqui no livro Parnaso, porque senão a gente vai ficar a noite inteira nele. Mas é um mistério. O livro Parnaso, para mim, eu não entendo o que eu vou falar para vocês agora. Mas para mim encerra o mistério do verbo. Ah, Laércio, explica para mim o que é o mistério do verbo. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu sei que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Explica para mim, Laércio, o que quer dizer no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Não sei. Que palestrante é esse que não sabe de nada? Mas é que nós estamos num diálogo. Eu, de fato, não sei interpretar. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne.
mas eu acho que guarda relação com a poesia, porque eu não sou o único da tese que existe uma poesia universal que rege o verbo. Então esse mistério do verbo, né? Dizem, vocês sabem disso? Alguns de vocês pelo menos sabem, dizem que Jesus se expressava em poesia. As tentativas de traduzir o Evangelho de Jesus do grego antigo para o aramaico encontra poesia. Poesias ritmadas e com rimas. Eu não fiz isso, né, gente? Eu não traduzi do grego antigo para o aramaico o Evangelho de Jesus, mas já li isso em mais de um lugar, esse fato. Então, a poesia encerra muitos mistérios. Eu, como metido a poeta, me dedico um pouco a ler e estudar e refletir sobre isso. E Chico Xavier chega chegando, porque ele chega com Parnaso de Além-Túmulo, recebendo os principais poetas da literatura brasileira. Vocês imaginam a celeuma que deu aquele jovem matuto de Minas Gerais, absolutamente desconhecido, recebendo Casimiro Cunha, Casimiro de Abreu, alguns dos que eu já citei aqui para vocês, Castro Alves, todo mundo que está lá no Parnaso de Além-Túmulo. Enfim, Augusto dos Anjos, Bittencourt Sampaio, Cruz e Souza. Cruz e Souza é maravilhoso, né? O homem com uma poesia de uma beleza ímpar. Agora, mais uma curiosidade para eu poder migrar, porque eu falei que eu ia comentar com vocês 4 aspectos da obra de Chico Xavier. Um eu já mencionei. É o mistério do verbo que se faz carne através das poesias do Parnaso de Além-Túmulo, das mãos abençoadas de Chico Xavier. Quando eu disse que ele chegou chegando, os médiuns comentam que receber poesia é muito difícil. As poesias, eu já comentei com vocês, que estão os sonetos que estão ali, as redondilhas de Castro Alves, os sonetos de Alto de Souza são perfeitos. De Olavo Bilac são alexandrinos perfeitos. Isso você tem que contar sílaba. Você tem que ter um léxico muito grande para que a palavra que você quer usar para expressar a poesia também respeite a métrica exigida pelos estudiosos. E Chico Xavier recebeu com maestria esses poetas. Mas eu dizia, isso era o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês, e já levantei. Não vou falar mais do Parnaso. Mas eu vou falar que o Parnaso abriu a porta para a chegada de Emmanuel e de André Luiz. Sabe por quê? Emmanuel já tinha aparecido para Chico Xavier, como nós sabemos disso, quando o Parnaso de Além-Túmulo foi editado. Mas eu quero dizer que Emmanuel era um ilustre desconhecido. Quem é Emmanuel? Nós não sabemos. Vocês podem até me dizer, foi o senador Plínio Lentulus, foi o padre Amaro, foi o padre Damiano de renúncia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ninguém conhece Emmanuel. Então, Emmanuel é o guia espiritual de Chico Xavier. Quem é Chico Xavier? Quem é Emmanuel? São 2 desconhecidos. Então, na estratégia reencarnatória desse missionário que é Chico Xavier, na arquitetura dessa reencarnação, que não é uma arquitetura simples, eu, vocês que estão aí, estamos juntos, todos nós, ou a maioria de nós, tivemos condições de participar da arquitetura da nossa encarnação. Mais ou menos. Mas todos nós temos um planejamento reencarnatório. Chico Xavier era um projeto arquitetônico enorme, né? Nós somos uma casinha. Chico Xavier é um condomínio que foi projetado. E eu tenho a impressão que ele, Chico Xavier, é o grande gerente ou gestor da sua reencarnação. Diferente de nós, que temos que ter um espírito amigo que nos oriente. Bom, nesse projeto reencarnatório, Chico Xavier chega ganhando notoriedade através do nome desses grandes poetas que eu já citei. Olha que interessante. Ele é desconhecido. Quem empresta para ele nome e fama são os poetas. Porque através desses poetas, ele chamou a atenção da Academia Brasileira de Letras, chamou a atenção dos jornais do centro do país, chamou a atenção de Monteiro Lobato, chamou a atenção de Humberto de Campos,
que fez 2 crônicas sobre o Parnaso de Além-Túmulo, ainda encarnado. Depois Humberto de Campos desencarna, o cronista mais famoso da sua geração, início do século XX. Ele desencarna em 34, se eu não me engano, em dezembro. Em março já estava dando mensagem para o Chico Xavier. Imediatamente depois. Também emprestando seu nome e sua fama a Chico Xavier. Ou seja, o nome Chico Xavier foi feito através dos nomes desses grandes literatos. Bom, aí Chico Xavier já não era mais um ilustre desconhecido. Teve aquelas reportagens famosas que estão em 2 livros, com Clementino de Alencar, niteroense como eu, Clementino de Alencar, que era colega de redação de Humberto de Campos. Quando Humberto de Campos desencarnou, começou a mandar mensagem, Clementino de Alencar falou, agora eu não aguento, já tinha que ouvir os poetas, agora o meu amigo Humberto de Campos está mandando mensagem por esse mineiro, vou lá entrevistá-lo. E Humberto de Campos e Clementino de Alencar, então, a partir de Pedro Leopoldo, manda para a capital de novo, capital da República, Rio de Janeiro, o jornal mais importante do país, o Globo, começa a sair na primeira página do Globo as mensagens de Humberto de Campos e outras nas famosas reportagens de Clementino de Alencar. Quem não sabe o que eu estou dizendo, procura aí. Hoje em dia a gente não precisa explicar tudo. Procurem depois Clementino de Alencar, Chico Xavier. Vocês vão achar os livros que trazem essas reportagens feitas por esse jornalista, a quem eu acho que o movimento espírita deve muito. Com certeza era um dos elementos desse projeto reencarnatório Chico Xavier, porque ele deu muita visibilidade a Chico Xavier. Então agora Chico Xavier não é mais desconhecido. E ele agora tem nome. Pode ser que nem todos aceitem o que ele está falando, mas ele é conhecido. Monteiro Lobato tem uma ótima, não sei se vocês lembram, que Monteiro Lobato fala, se é fraude, se todos esses poemas foram escritos por ele, se tudo ele foi ele que fez, se ele é um pasteur, né? Se ele escreve, um pastiche, melhor dizendo, se ele escreve à maneira de todos esses poetas, então ele merece não uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Isso dito por Monteiro Lobato. Pois bem, agora Chico Xavier, famoso, relativamente famoso. Emmanuel quem é? É o guia espiritual de Chico Xavier. André Luiz quem é? É um espírito que escreve por Chico Xavier. Interessante, né? Chico Xavier capta a fama, a credibilidade, o nome dos poetas e de Humberto de Campos, e repassa essa fama, essa credibilidade para Emmanuel. Quem é Emmanuel? O guia espiritual de Chico Xavier. Por isso que Emmanuel é importante. Claro que para nós espíritas, e eu quero falar nisso agora, a gente vai lendo a obra de Emmanuel, e Emmanuel tem sua importância por si mesmo. Mas para o público em geral, Emmanuel era o guia espiritual de Chico Xavier. Eu tenho 55 anos, eu cresci ouvindo falando isso. Se eu perguntasse a minha mãe, que era espírita, minha mãe era espírita de berço, né? Então minha família tem uma história com o espiritismo bastante interessante, assim, antiga. E minha avó se tornou espírita em 1900. Olha que história bonita, gente. Minha avó se tornou espírita em 1906, aos 12 anos de idade. Bom, esse é outro assunto. O fato é que eu perguntava à minha mãe quem é Emmanuel? É o guia espiritual de Chico Xavier. Sei que de vocês, muitos que estão aqui espíritas há um pouco mais de tempo, ouviram falar muito isso. Na época Chico Xavier era muito famoso. Quem é Emmanuel? Guia espiritual de Chico Xavier. Pois bem, a obra de Emmanuel, o segundo aspecto que eu quero falar da obra de Chico Xavier é Emmanuel. Claro que eu estou me dispondo a falar 10 minutinhos, acho até que estou passando do tempo já. 10 minutinhos de cada um desses 4 aspectos. Primeiro, Parnaso Além-Túmulo, segundo, Emmanuel. A obra de Emmanuel é interessantíssima. Eu concordo totalmente com o biógrafo Carlos Bacelli, de Chico Xavier, palestrante espírita, escritor, alguns de vocês conhecem, quando ele fala que Emmanuel é o 5º evangelista. Eu acho Bacelli muito feliz nessa expressão. Emmanuel fez por nós muitas coisas, mas 2 coisas eu acho fundamentais e elas que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Primeiro, é nos ensinar a ler o Evangelho de Jesus, as cartas de Paulo, o Ato dos Apóstolos, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago. Emmanuel nos ensina, a gente lê aqueles livros de Emmanuel, vamos explicar para quem está nos ouvindo, né? Os livros, nós espíritas costumamos chamar livro de página. Eu acho engraçado que todo livro tem página, né? Mas nós espíritas chamamos assim, livro de página. Significa que são livros com comentários breves sobre textos evangélicos, aonde Emmanuel, em vários dos seus livros, comenta um versículo do Evangelho. Então Emmanuel pega lá um versículo
atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. E nos faz uma página explicando esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, por aí vai, né, gente? Cada versículo, Emmanuel, a minha percepção é que Emmanuel nos ensina a ler o Evangelho de Jesus, ou o Novo Testamento, né? Porque também incluindo as cartas de Paulo, como eu falei antes, o Atos dos Apóstolos, etc. Essas pérolas que Emmanuel nos traz. Quem de nós não tem uma história para contar que estava com determinada situação, momento difícil, ou pessoal, ou com alguma pessoa do nosso ciclo mais curto, mais estreito, sem saber o que fazer, recorreu ao fonte viva, ao caminho, verdade e vida, ao pão nosso, ao via de luz, palavras de vida eterna e outros, abriu uma página ao acaso e leu naquela página, naquela interpretação de Emmanuel, exatamente aquilo que a gente precisava. Porque são interpretações universais e que se aplicam melhor do que universais, talvez não seja a palavra mais adequada, mas são interpretações que se aplicam ao nosso cotidiano e universais no sentido que se aplicam a muitos de nós, porque as nossas situações se repetem, as dores desse planeta são parecidas. E Emmanuel sabe disso e ele interpreta de maneira a elucidar, por um lado, o texto evangélico, por outro lado, fazer com que esse texto evangélico venha em nosso auxílio nas nossas agruras cotidianas. Então, esses chamados livros de páginas de Emmanuel, onde ele interpreta o Evangelho de Jesus, são pérolas, aonde nós conseguimos, então, adentrar, dada a nossa pouca capacidade assim, de entendimento, Emmanuel nos ajuda a adentrar no Evangelho de Jesus na sua essência, na letra, não na letra que mata, mas no espírito que vivifica, como Jesus nos dizia. Então, essa obra, esse aspecto da obra de Emmanuel de quinto evangelista é uma das coisas que eu queria mencionar com vocês hoje. Quinto evangelista, eu estou copiando o que o Carlos Bacelli fala. Agora tem outro aspecto da obra de Chico Xavier Emmanuel, que é os chamados cinco romances, né? Romances históricos. Principalmente os 4 que dizem respeito à época do cristianismo nascente, mas também Renúncia, que não deixa de nos trazer um personagem aonde a gente sente também a vivacidade do espírito que consegue interpretar o Evangelho de Jesus. No caso, a nossa Alcíone do Renúncia. Mas o que eu quero dizer é que o Espiritismo, se propondo a ser o cristianismo redivivo, os chamados romances históricos de Emmanuel nos dão o roteiro para que nós possamos fazer de fato do Espiritismo o cristianismo redivivo. Está ali o roteiro em Paulo Estevão, na ordem cronológica, não de recebimento por Chico Xavier, mas na ordem cronológica dos fatos, há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, tão um livro que eu sei que está no coração da Escola Jesus Cristo. Eu, de certa forma, sou apaixonado por Célia por causa de vocês, da Escola de Jesus Cristo, por causa do professor Clóvis Tavares, a quem eu sempre rendo minhas homenagens, independente de estar com vocês, mas eu sempre faço isso, porque considero uma figura ímpar na história do movimento espírita. Conheci a Dona Hilda Tavares. Dona Hilda, não sei se está por aqui hoje, eu não estou conseguindo acompanhar quem está, porque eu estava lá em Pedro Leopoldo há poucos anos, lendo o livro do professor Clóvis Tavares, e aí a partir dali uma pessoa viu eu lendo esse livro e falou: esse livro é do Clóvis, marido dela. Aí eu fui lá conversar com Dona Hilda, um prazer enorme. Se Dona Hilda está ou não nos ouvindo, de toda forma eu deixo o meu abraço para ela. Mas o fato é que Emmanuel, então, nesses romances históricos, eu parei 50 anos depois e não citei Ave Cristo, né, para citar o 4 desses que nos mostra o cristianismo redivivo. A vida, eu não estou falando muito da vida de Chico Xavier hoje, estou falando da obra. A vida de Chico Xavier é quase um clamor desesperado para que o movimento espírita consiga reviver o cristianismo primitivo.
A vida de Chico Xavier, o exemplo de Chico Xavier, é como que ele está implorando a nós, através das suas atitudes, porque o cristianismo primitivo vivia de atitudes. Chico Xavier, com a sua vida, repito, está nos convocando, clamando, quase implorando para que o movimento espírita reviva a essência da mensagem cristã. E esses livros históricos de Emmanuel são fundamentais para isso. No livro Paulo Estevão, vou citar isso rapidamente, o tempo vai passando rápido, né? Então eu também tenho que andar um pouco mais. O fato é que lá em Paulo Estevão, vocês lembram de um episódio, deixa eu ver se eu consigo contá-lo, aonde o Gamaliel era do Sinédrio, tinha um posto alto no Sinédrio, era o mestre de Saulo de Tarso, depois convertido a Paulo de Tarso. E Saulo de Tarso, nesse momento, estava preocupado em perseguir os cristãos. E Gamaliel, então, para poder entender aqueles cristãos que ele não entendia, resolve ir à Casa do Caminho. Casa do Caminho era uma espécie de hospital tosco. E a palavra tosca é usada por Emmanuel nesse livro, viu? No Paulo Estevão. Não sou eu que estou dizendo, não. Me chama a atenção quando ele usa essa palavra lá. Era um hospital tosco, mas que atendia de maneira amorosa os clientes. Os clientes aí, eu falei hospital, né? Atendia de maneira amorosa quem os procurava. E aí Gamaliel foi lá conhecer, porque ele queria entender quem eram aqueles perseguidos pelo seu discípulo Saulo de Tarso. Quando ele vai lá visitar esse hospital, a Casa do Caminho, aonde os que não tinham amparo eram amparados, os que não tinham pouso encontravam pouso, os famintos encontravam fome, Gamaliel vai lá. Quando Gamaliel está fazendo essa visita, ele encontra Samônio. Para quem sabe o que eu estou falando, vai me entender. Para quem não lembra dessa passagem do livro, lê depois. Está ali pelo capítulo 4, talvez, 5º, primeira parte. Samônio era um amigo de Gamaliel. E Samônio era rico. Gamaliel já tinha ido comer fartamente, passear nas terras, na herdade de Samônio, mas agora Samônio estava ali sobre uma cama, leproso, à beira da morte, porque tinha sido abandonado pela sua família no Vale dos Imundos, como era de praxe fazer naquele momento, naquela sociedade. E Gamaliel vê aquele amigo dele Gamaliel fica com culpa, porque ele não pode fazer nada pelo amigo. Ele que devia estar atendendo o amigo. Mas ele não tinha como atender o amigo. O judaísmo não tinha, segundo ele, Gamaliel, nunca cogitado dessas casas de repouso. Mas aquela religião nascente, aquela tal de Casa do Caminho, tinha atendido a quem ele deveria atender, mas ele não podia. Pedro, por sua vez, fica impressionado de ver que eles se conheciam e que Samônio já havia sido rico. Por que Pedro fica impressionado? Porque ele estava acostumado, está escrito lá, Emmanuel nos conta, ele estava acostumado a atender sem perguntar, a ajudar sem perguntar. Isso é bonito, né? Pois bem, Gamaliel então se surpreende com aquele amigo dele, e o amigo dele fala, graças a Deus, o Cristo veio trazer lenitivo para os corações de quem sofre. Então essa imagem, já parei aqui a história, viu? Não estou aqui, não posso contar, não posso me perder por aí na nossa palestra de hoje, na nossa conversa de hoje. Mas esse diálogo de Samônio e Gamaliel no livro Paulo Estevão, Samônio com lepra, Gamaliel gozando da sua saúde, Samônio explicando onde ele tinha encontrado apoio lenitivo para aquele mestre do judaísmo, é uma síntese do que era o cristianismo primitivo. E, no meu entender, uma síntese do que esses livros de Emmanuel trazem para nós como roteiro para que o movimento espírita possa se espelhar no cristianismo primitivo para poder exercer as suas ações. Eu digo movimento espírita porque a doutrina espírita já se propõe a ser o cristianismo redivivo, mas cabe a nós do movimento seguirmos essa pauta ou essa direção. E os livros chamados Les Romances Históricos de Emmanuel apontam para isso. Pessoal, para ir terminando, ainda tenho 2 aspectos que eu queria mencionar para vocês, eu vou ser mais rápido nesses 2 aspectos.
Um deles é sobre André Luiz. Então eu já falei de Parnaso e Além Túmulo, já falei um pouquinho de Emmanuel, agora eu tenho que falar de André Luiz, né? Esse trabalho que André Luiz fez de desvendar o mundo espiritual para nós. Um dos nossos estudos aqui de Paulo Estevão, aqui na Casa Espírita, uma companheira do estudo me perguntou assim: "Ô Laércio, mas nesse momento que Saulo briga tanto com Estevão, ele devia estar acompanhado por uma falange de espíritos negativos." E eu brinquei com ela, falei, não sei. Brinquei não, respondi não sei, mas brinquei no seguinte: nós não temos, esse livro é de Emmanuel, não é de André Luiz. Imagina se nós tivéssemos Paulo Estevão escrito por Emmanuel e um Paulo Estevão escrito por André Luiz, para que André Luiz nos desse os bastidores do mundo espiritual em cada momento, em cada palestra, em cada diálogo, em cada situação do livro Paulo Estevão. Seria interessante. O que eu quero dizer com isso? É porque isso que André Luiz faz conosco. Ele desdobra situações corriqueiras da nossa vida, ele desdobra como é que o que pode estar ocorrendo num diálogo entre o casal, numa briga de pai e filho, num trabalho amoroso pelo próximo. Ele desdobra o que nesse momento, em situações, repito, corriqueiras da nossa vida, pode estar acontecendo na dimensão espiritual. Mas principalmente não, mas também isso eu quero comentar sobre André Luiz. André Luiz, com o Nosso Lar, nos traz um mundo espiritual muito mais materializado. Vou ousar dizer para vocês o seguinte. Inclusive o Nosso Lar, vocês sabem que não foi aceito no início pelo próprio movimento espírita, né? A própria Federação Espírita Brasileira teve dificuldades em publicar Nosso Lar. Por quê? Porque o mundo espiritual de Kardec... Ai meu Deus, será que eu posso falar isso? É muito abusado da minha parte. O mundo espiritual de Kardec é um mundo de espíritos, desculpem gente a brincadeira, mais Gasparzinho, de espíritos mais fantasminhas. A obra de Kardec, ainda que no Céu e Inferno nos traz claramente aquelas mensagens dos espíritos, o que eles estão passando no plano espiritual, mas ainda assim, ele nos traz um mundo espiritual mais etéreo, principalmente no Livro dos Espíritos. E tem toda uma explicação para isso, mas que eu não vou entrar agora. Nosso Lar nos traz um mundo espiritual materializado. Nosso Lar tem casa. Casa é feita de tijolo. Tem planta, tem Parque das Águas, tem ônibus, tem salário, tem trabalho, tem hora para chegar no trabalho, tem cama, tem namoro. Tudo em Nosso Lar. Interessante, né? Sabe o que nos ensina? Que a vida é um grande contínuo. A vida é um grande continuum, em latim. É uma continuidade sem fim. Não existe salto. Eu estou aqui hoje como eu estou. Quando eu desencarnar, eu não vou virar repito, um Gasparzinho. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Inclusive, vou continuar sendo egoísta como eu sou, vou continuar sendo ciumento, vou continuar querendo comer carne. Lembra que o nosso lá tinha contrabando de carne? Por isso que a gente deve começar a acostumar a não comer. Eu não vou ter grandes mudanças. Claro que a minha consciência amplia um pouco quando eu me distancio um pouco dessa dimensão mais material. Mas eu não tenho envergadura moral para ir para um plano espiritual mais etéreo, menos denso. Eu vou para um plano. O plano espiritual é material. É tão interessante isso, né? São dimensões da matéria, ou são densidades da matéria. Nosso Lar nos ensina isso. Nosso Lar nos ensina como o plano espiritual é material. A gente sabe, o Espiritismo nos mostra como essas materialidades se cruzam, não é? A mediunidade é um exemplo de materialidade se cruzando, ou quando a gente sente um cheiro de cigarro que ninguém está fumando ao nosso lado e a gente fica sabendo que naquela casa morava uma pessoa que fumava muito, a gente pode imaginar que ela está por ali. São as materialidades se cruzando, os planos se cruzando. Então eu vou ficar por aqui na obra de André Luiz, mas essa importância de nos desvendar o mundo espiritual e nos explicar que o mundo espiritual não é tão diferente do mundo que nós vivemos hoje. E, portanto, não adianta a gente esperar chegar lá para fazer as mudanças que a gente tem que fazer, nem a próxima encarnação, nem desencarnar. As mudanças são aqui e agora, porque tudo é uma grande continuidade. Não existe ruptura, não existe eu desencarnar e ficar bom.
Não existe o desencarnar e de repente ter uma consciência ampla. Não existe. Em nosso lar, se vocês lembram, existe um processo lá de relembrança de encarnações anteriores, onde o casal só tem direito a lembrar 300 anos e passa por um processo de regressão de memória, ainda que esse nome não seja usado, mas lá está escrito. Pois bem, gente, chegando ao fim da nossa conversa, o quarto aspecto que eu queria falar para vocês, já que o título hoje é Aspectos da obra de Chico Xavier, eu já falei do Parnaso Além Túmulo, já falei de Emmanuel como quarto evangelista e como historiador do cristianismo primitivo, nos convocando a fazer parecido, a revivermos o cristianismo com as nossas atitudes no movimento espírita. Já falei como terceiro aspecto de André Luiz, desvendando também o mundo espiritual e nos mostrando o grande contínuo que é a vida nas suas múltiplas dimensões. Por último, eu quero falar da aspecto da obra de Chico Xavier no que diz respeito ao seu atendimento às mães que tinham problemas, as mães não, os familiares que perdiam seus entes queridos. Uma fase da mediunidade de Chico Xavier que na verdade foi durante toda a sua vida, mas que se acentuou muito nos anos 70 e nos anos 80, onde Chico Xavier recebia a gente fala mães, né? Inclusive tem um filme, né? As Mães de Chico Xavier, porque essa dor da mãe que perdeu um filho, né? Que a gente sabe. Daquele especial, tem um especial sobre a vida de Chico Xavier que fala que essa dor sem nome, né? É tão forte isso, né? Lá, não sei se vocês já viram esse musical, não sei se chama musical, tem outro nome, mas enfim, fala, né? Quem perde o esposo é viúva, né? Quem perde um filho, quem perde um pai fica órfão. E quem perde um filho é o quê? Que dor é essa que nem nome tem? E Chico Xavier atendia essas mães. Eu tive a oportunidade de estar lá presente vendo isso várias vezes. E eu queria terminar essa nossa conversa de hoje com essa reflexão que Chico fazia, uma das reflexões que Chico fazia com aquelas mães que iam procurar consolo lenitivo nas palavras de Chico Xavier. Chico Xavier consolava só pela sua presença, né? É impressionante. Quem teve a oportunidade de abraçar, de apertar a mão de Chico Xavier, sabe disso. Eu tenho um caso de uma senhora que me contou que Chico Xavier, certa ocasião, foi a Pedro Leopoldo. Ela era de Pedro Leopoldo, Chico Xavier já morando em Uberaba. Ela gostava muito de Chico Xavier, não o conhecia. Já tinha visto, né, mas não era das suas relações. E ela tinha um problema com o filho. Eu não lembro o problema que ela tinha com o filho. Mas era uma coisa de mães criando filho sozinha, com dificuldade, garoto com 16, 17 anos. Digamos aqui que era com drogas, mas eu não tenho certeza que era com droga. De drogadição, mas é um problema. E ela ficou pensando tudo que ela queria falar para o Chico, para ver o que o Chico falava, o que ela devia fazer, como resolver esse problema com o filho dela. Mas o caso é um pouco engraçado, é sério, mas é engraçado, porque ela é uma pessoa engraçada, e ela me contou que ela entrou na fila para poder falar com o Chico. Quando ela entrou na fila, quando ela estava uns 10 metros do Chico, ela começou a chorar. Repito, quem teve a oportunidade de cumprimentar ou abraçar ou estar numa fila com o Chico sabe bem como é que é essa sensação. Porque é o que acontece. A gente é revestido de uma emoção. Eu sei que ela começou a chorar, uns 10 metros antes dela. E ela só lembra quando ela parou de chorar 10 metros depois. Então ela não lembra do Chico. Ela não lembra do que ela falou. Ela não lembra do que ela ouviu. Isso que eu digo que é sério, mas é engraçado. Ela começou a chorar 10 metros antes, parou de chorar 10 metros depois. Todas aquelas perguntas que ela tinha que fazer do Chico, ela não lembra se ela fez ou ela não fez. Ela que ela entrou no êxtase. O fato é que ela falou para mim assim, a situação com meu filho começou a melhorar, melhorar, melhorar. Um ano depois, estava tudo ótimo, meu filho era outra pessoa. Interessante, né? Que espírito é esse, né? Que homem é esse? Chorou 10 metros antes, parou de chorar 10 metros depois. Não lembro o que falou com o Chico, mas o problema foi resolvido. Então esse era o Chico. E o Chico falando para essas mães, eu queria terminar a nossa conversa lembrando o que Chico fazia com elas. Chico ensinava, além de consolar, de abraçar, Chico, à sua maneira muito amorosa,
Até as broncas do Chico eram amorosas, né? Chico dava bronca, mas ele dava bronca amorosa. Ele buscava encapsular todas as suas atitudes com amor. Chico, toda a afetividade, todo o consolo com essas mães, mas ele convocava essas mães a diluírem suas próprias dores, diluindo as dores dos filhos das outras mães que necessitavam. Então eu acho que eu queria terminar com isso, porque acho que esse é também uma dica assim valiosíssima para nós. Às vezes a gente se perde enclausurados nas nossas dores. A gente esquece que a nossa dor não é a maior dor do mundo. Se nos chamam para essa reflexão, muitas vezes a gente até entende essa reflexão. Não, eu sei que a minha dor não é a maior do mundo, mas às vezes a gente sente como se fosse. E ainda que a gente sinta como se fosse, o fato é que Chico nos convocava e quase nos dava um roteiro seguro para diluir as nossas dores, e quem não as tem, mitigando a dor do outro. Eu acho essa dica, hoje em dia tem essa coisa do fica a dica, né? Fica a dica. Não é apenas em processos próprios internos, ainda que eles sejam válidos. Não é só através da oração, ainda que a oração seja essencial, da boa leitura e do culto do lar, ainda que a boa leitura e o culto do lar sejam essenciais. Não é só por esses caminhos internos, a terapia, ainda que para muitos a terapia pode ser essencial, a palestra espírita, ainda que a palestra espírita seja importante. Não é nesses processos internos próprios que nós vamos diluir as nossas dores. Nós vamos diluir as nossas dores, a mecânica da vida, a dinâmica da vida assim propõe. Nós vamos diluir as nossas dores à medida que a gente dilui as dores do próximo. São Vicente de Paula, no Livro dos Espíritos, nos ensina que nós estamos sempre sendo cuidados por alguém, estamos sempre em condições de cuidar de alguém. E para que a gente seja cuidado, é oportuno que a gente cuide. Então eu vou terminar assim. Vou terminar por aqui. Sinceramente, não sei quantos minutos deu, porque eu não estou com o relógio, mas eu acho que deu mais ou menos o nosso tempo. Eu vou terminar aqui dizendo para vocês que a vida e obra de Chico Xavier é um sem fim de aprendizado, de aprendizagem ou aprendizado. Nós não temos condição de entender toda a obra de Chico Xavier, não temos condição de interpretar toda a sua vida, mas ele nos deu algumas lições bastante oportunas. Hoje eu tentei colocar para vocês 4 dessas lições, desses aspectos da obra de Chico. E termino com essa. Nós vamos ter as nossas dores diluídas à medida que, de maneira ativa, nós procurarmos diluir a dor do próximo. Chico Xavier fez isso a vida inteira. Viveu para dirimir a dor do próximo. Aqui a Raquel está lembrando, agora eu estou conseguindo ler melhor aqui, mas a Raquel está lembrando que é dando que se recebe. A Ana Maria está dizendo gratidão e eu que agradeço. Eu que sou grato pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema. De fato, eu peço desculpa por não ter interagido aqui com os comentários, mas não dei conta de fazer isso. Meu abraço fraterno para vocês, meu agradecimento ao Pedro pelo convite, meu abraço ao Flávio, meu abraço à minha querida Dona Hilda, a todos vocês que estiveram aqui pacientemente me ouvindo num sábado à noite, e que a gente possa então... A Josiane está falando para falar mais um pouco. Não, Josiane, o recado de hoje era esse, senão cansa o povo ficar falando muito. Outro dia a gente volta. Eu vou fazer então a prece para a gente terminar, agradecendo aos amigos espirituais que estiveram conosco, agradecendo a cada uma e cada um que esteve aqui, abrindo os lares nesse momento, esse necessário cuidado pessoal que cada um de nós tem que estar tendo, mas que mesmo
sem a reunião física, a gente mantém a união de corações. Então a gente agradece, desejando as melhores vibrações de amor e carinho para os lares de cada um que esteve aqui nessa reunião e que nós possamos ter um fim de semana agradável, na semana que se inicie, nós possamos, cada um de nós, estar atentos às possibilidades da prática do bem e do amor ao próximo, que a vida nos ofertar. Que nós possamos estar atentos e aproveitar cada uma dessas oportunidades. Que a paz de Jesus fique em nossos corações, que assim seja. Gente, é isso. Tchau para vocês, vou concluir aqui, deixo um beijo para cada um, tá bem?